Glória a Deus, Shalom, boa tarde, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos cobre com teu sangue, tem misericórdia de nós. Repreendemos toda a resistência do inferno contra essa ministração, contra as nossas vidas. Em nome de Jesus, nos ajuda, nos dá vitória, entendimento, graça, para que façamos tudo de acordo com aquilo que está no teu coração. Guarda nossas vidas, nossas casas, nossas famílias, e nos dá sabedoria e entendimento, em nome de Jesus. Amém. Amém? Gênesis 31, versículo 1, vai falar assim: Então Jacó, então ouviu Jacó os comentários dos filhos de Labão, que diziam: Jacó se apossou de tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai juntou ele toda esta riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó: torna a tua terra, a terra de teus pais, e a tua parentela, e eu serei contigo. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo, para junto do seu rebanho, e lhes disse: Vejo que o rosto de vosso pai não me é favorável como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Vós mesmas sabeis que com todo empenho tenho servido ao vosso pai, mas vosso pai me tem enganado e por 10 vezes me mudou o salário. Porém Deus não lhe permitiu que me fizeste mal nenhum. Se ele dizia: Os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E se dizia: Os listrados serão o teu salário, então os rebanhos todos davam listrados. Assim Deus tomou o gado de vosso pai e mo deu a mim. Pois chegando o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriram as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó, e eu respondi: Eis-me aqui. Ele continuou: Levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados. Porque vejo tudo o que Labão te está fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra de tua parentela. Então responderam Raquel e Lia e lhe disseram: Há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera de não nos considera ele como estrangeiras, pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te disse. Então se levantou Jacó e, fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir, o gado de sua propriedade que acumulara em Padã Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. Amém? Então nós temos entendido nesses dias agora de juízo que o Senhor está se levantando para fazer uma faxina nas nossas vidas. E nessa passagem que o Senhor tem falado conosco nesses dias agora, que faltam aí alguns dias ainda do juízo, Deus está querendo que nós tomemos uma decisão de acordo com aquilo que nós temos de palavra, de revelação, de entendimento da parte dele. E isso muitas vezes nos assusta. Isso muitas vezes nos leva para um ambiente de medo, num ambiente onde nós olhamos tudo aquilo, você tem uma certeza, uma convicção que foi Deus que falou com você, mas ao mesmo tempo a circunstância, aquilo que está ao teu redor, aquilo que cerca a tua vida e a minha vida, faz com que nós fiquemos paralisados. Nós olhamos para tudo aquilo e falamos: mas e se eu for? E se não der certo? Eu vou encontrar Esaú. E se Esaú me matar? E se? E Deus está falando para mim e para você hoje: retire as tuas indagações terrenas, humanas e almáticas e coloque para funcionar a minha ordem. Se eu estou falando para sair, é para sair. Se eu estou falando para ir, é para ir. Execute juízo sobre isso e haja rápido. Jacó estava numa situação onde ele tinha que agir e agir rápido, porque ele começou a fazer uma leitura ao redor dele, que os cunhados estavam falando que ele era ladrão, porque a fala desse versículo 1 era bem isso que estava querendo dizer, que Jacó tomou o que era do nosso pai, e também o semblante de Labão já não lhe era favorável. Então Deus está se levantando a meu favor e a teu favor para nos tirar de um ambiente de risco,
Mas o que o adversário quer fazer, o que a situação que nós deixamos para trás quer fazer, o que o medo quer fazer? Quer dizer que o risco é nós voltarmos ou irmos para onde Deus está mandando, quando na verdade o risco é ficarmos aonde nós estamos hoje. Então é exatamente o contrário do que você e eu estamos pensando que é para ser feito, porque Jacó poderia e ele tinha medo. Tanto é que lá na frente da jornada, ele está com tanto medo, mesmo depois de ter tido um encontro no Val do Jaboque, mesmo depois do nome dele ter sido transformado, mas ele estava indo para encontrar com Esaú e ele estava com muito medo. Não era pouco medo. Tanto é que ele manda mensageiros na frente, ele manda presentes, ele manda um monte de coisa. Aí os mensageiros voltam para ele: teu irmão está vindo para encontrar com você com 400 homens. Ele fica com muito medo quando ele escuta isso. Porque ninguém vai vir encontrar um irmão para abraçar, beijar e pular no pescoço, como aconteceu, para trazer 400 homens de testemunha. Ele estava vindo para matar Jacó. Ele estava vindo realmente para fazer. Então, o medo que ele tinha um fundamento, porque ele tinha traído o irmão. O que você está com medo de encarar tem fundamento, mas saiba que Deus vai mudar você no meio do caminho e você vai chegar diante daquela situação outra pessoa. E aquilo que está procurando para matar você não existe mais, porque você vai ser transformada ou transformado pelo poder de Deus em obediência àquilo que ele está mandando. Então, siga a rota que Deus está te mandando. Execute juízo sobre isso, apesar do medo, apesar da insegurança, apesar dos questionamentos que possam se levantar na tua vida e na minha vida. É hora de voltar para alguns lugares. Executar juízo sobre isso. É hora de retomar algumas coisas. É hora de voltar e nos apropriarmos daquilo que nós perdemos por algum motivo. Então, Jacó aqui, ele estava num lugar que, apesar do abuso, apesar da escravidão, apesar de tudo, ele comia, ele bebia, ele tinha os filhos, ele tinha os animais, ele tinha as 2 esposas, as concubinas, estava, entre aspas, mais ou menos. Porque é melhor eu ficar vivo aqui, num lugar estranho, do que eu ser morto tentando voltar para minha casa, porque meu irmão vai querer me matar. Mas o que Deus está falando para mim e para você hoje, volta, porque o teu adversário não vai encontrar mais você, você não vai existir mais. Eu vou transformar o teu nome, como eu transformei Jacó em Israel, como eu transformei o usurpador, o enganador, aquele que ia morrer, num príncipe de Deus, eu vou transformar a tua vida, vai ter outro nome, vai ter outra regência, e aquilo que era para te matar não vai fazer mais nada com você. Então nós vamos precisar ousar, ouvir a voz de Deus e voltar para casa. Voltar para o lugar que Deus quer nos levar, porque tem uma obra para ser feita naquele lugar que foi interrompida. Você e eu saímos de ambientes que não era para nós termos saído. Nós deixamos coisas para trás que precisa ser resolvido. Pastor, mas não pode ser outra? Não, vai ter que ser você. Mas não pode, não, vai ter que ser você. Deus está falando, vamos, saia daí, vamos voltar para lá, vamos tomar posse daquilo. Eu tenho algo para fazer através da sua vida lá ainda. Vamos voltar para lá. É você e acabou. Ponto final. Então, eu não sei no que Deus está falando com você, se é ministério, se é na família, se é na saúde, se é em casamento, eu não sei, mas eu só sei que Deus vai falar com você, e naquilo que, na verdade, com algumas pessoas Deus já está falando, você já está atrasando o projeto de Deus. Coloca o pé na estrada logo. Volta logo, obedeça logo, porque Deus vai te guardar indo. Você não vai estar guardada ficando. Nós estamos achando que ficando aqui nós estamos guardados. E Jacó, se ele ficasse, ele morreria. Se ele ficasse, a probabilidade dele ser morto era enorme. Porque o semblante já do homem já não era muito, já não estava indo muito com a cara dele, porque ele estava vendo que aquilo que ele fazia, porque Labão era um explorador. Labão era um homem que estava ali para usufruir de uma escravidão, ele queria só para ele. Quando Deus intervém e começa então a fazer as coisas favoráveis a Jacó, o semblante dele descai, porque o que acontece? Da onde está saindo isso? Cadê onde eu vou levar vantagem aqui? Então, para Labão ficou horrível a presença de Jacó ali. Mesmo porque ele era invejoso, cobiçoso, e ele começou a ver Jacó enriquecendo na frente dele, dentro da terra dele, dentro da casa dele. E ele não tinha uma alegria, graças a Deus. Meu genro, meu sobrinho está enriquecendo, vai poder cuidar bem das minhas filhas, dos meus netos. Louvado seja o nome do Senhor, eu te abençoo. Não, não tinha essa paternidade. Muito pelo contrário, tinha um espírito de exploração. Então, saia desse ambiente de exploração. Deus quer te tirar daí. Aí não tem segurança para você. Você vai morrer. Porque Deus já tem mandado você sair ou sair de alguns ambientes e nós temos sido letárgicos, morosos,
passivos, indiferentes a essa voz, ficamos esperando, 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 esperando o quê mais? Não temos que esperar mais nada. É hora de caminharmos. É hora de fazer aquilo que Deus está mandando. É hora de colocar em prática o projeto de Deus. Acabou. Você já fez o que tinha que fazer, já trabalhou 7 anos por uma, trabalhou 7 anos por outra, 6 anos mais você ficou, fez tudo, acertou. Acabou esse mundo espiritual. Vamos embora. Pastor, mas eu estou com medo, meu irmão está lá. Deus é responsável pela tua jornada. Vai embora. Não interessa o que vai acontecer. É Deus que vai fazer. Tem um balde de jaboque para você, tem Deus para mudar o seu nome, tem Deus para pôr uma misericórdia no coração daquele que ia te matar. É Deus, irmão. Nós estamos falando de Deus. É que Deus está mandando você executar juízo. Não é você que está inventando. Não foi Jacó que inventou. Ah, eu vou sair daqui porque eu estou cansado. Não, Deus falou para ele, saia. É hora de você voltar para casa. E ele chama as esposas lá para um lugar reservado. Ele chama as esposas para conversar onde não tinha risco de ninguém ouvir. Cuidado com quem ou aonde você conversa. Para de ser boca aberta. Eu mesmo era muito boca aberta. Eu falava tudo para todo mundo. E Deus tem me ensinado. Falou, fecha essa boca. Para de ficar falando para todo mundo. Não é todo mundo que está interessado na sua guerra, não é todo mundo que está interessado na sua causa, não é todo mundo que vai chorar com você ou vai se alegrar com você. Cala a boca, fecha a boca. Então, Deus tem me reeducado, Deus tem me levado para um ambiente, eu tenho pensado bastante com quem eu falo, o que eu falo, que forma eu falo, porque não adianta. A palavra de Deus fala assim, que você é para você chorar com o que chora e se alegrar com o que se alegra. E você, às vezes, vai fazer alguma coisa para ver se a pessoa chora com você, mas ela não está a fim de chorar com você. E ela vai se alegrar muitas vezes na sua dor. E você vai ficar ferido. Ou, às vezes, você vai falar uma alegria para a pessoa se alegrar com você, mas a pessoa também não está a fim de se alegrar com você. E aí você também vai ficar ferido. Então, para de falar demais. Vai conversar com quem realmente está interessado na sua vida, interessado na sua vida. Para de ser boca aberta, para de falar muito, para de ficar achando que todo mundo é bonzinho, que todo mundo está afim de você crescer, todo mundo está afim de você ir para frente. Não é assim. Ah, pastor, mas dentro da igreja não é assim? Não é assim. Mas tem crente que vai ter inveja de mim? Vai ter crente que vai ter inveja de você. Vai ter liderança que vai ter inveja de você. Ai, pastor, não é ai, é a realidade. Não adianta. Infelizmente, é assim que acontece. Regências espirituais, que era para ter avanço, que era para você estar liberado, mas não era assim. Eu, dentro da minha casa, da minha família, era complicado. Meu pai era complicado, meu avô complicado, minha avó complicado, pessoas que olhavam e mascavam com o avanço dos outros. Porque pessoas feridas pelo fracasso. E elas, então, elas olham. O meu pai olhava e ele tinha assim, seu açougue vende 300 mil, mas o meu vende 400. Você tem um carro de 60, eu tenho um de 80. Ele queria que eu fosse bem, mas ele tinha que estar um pouquinho melhor. Era tudo muito camuflado, tudo muito bem encapado, mas infelizmente tinha uma regente de inveja na vida do meu pai. O meu avô, mais declaradamente. A minha avó, então, essa que morreu ano passado, mais ainda. Pessoas que eram para torcer por mim, que era para me amar, que era para falar: meu neto está indo para frente, meu filho está indo para frente, graças a Deus. Eu não fui, eu não dei tão certo, mas ele está indo, amém. Mas não é assim. Para de se iludir. Mas nem o meu pastor, às vezes, nem o teu pastor, irmão. Infelizmente, infelizmente. Nós temos visto que as coisas, infelizmente, não são tão cor-de-rosa como a gente pinta. Tem uma pessoa que fala assim: minha mãe pintou para mim um mundo cor-de-rosa, mas o mundo não é tão cor-de-rosa assim. E hoje eu sofro. E ela conclui falando assim: a vida dói. Por quê? Foi pintado um mundo para a pessoa que não existe. E aí você se encontra com certas situações e você fala: a vida dói. E dói muito. Dói demais. Então Jacó chamou as mulheres lá para falar com elas, e elas então fazem um relato triste novamente. Uma coisa que eu posso estar passando e você também em algumas áreas. Elas falam assim: meu pai, o que ele deixou para a gente? Como ele se preocupa? O que ele pensa da gente? Ele não nos trata como um estrangeiro, não temos nada. Faça o que o teu Deus falou, vamos embora daqui. O que você tem, Deus tem te dado para você, para mim, para nossos filhos. Elas estavam totalmente desprovidas de paternidade.
Elas estavam totalmente destituídas de qualquer lugar de proteção. Mesmo porque desde o começo, nos 7 anos, Labão já faz aquela parafernália com elas, de colocar Lia no lugar de Raquel e fazer elas passarem por aquele constrangimento, a pior noite da vida das duas. Talvez você tenha uma marca da sua pior noite, ou do seu pior dia, ou do seu pior momento. Mas Deus está falando para você assim: vamos sair desse lugar? Vamos desfrutar de um novo ambiente espiritual? Vamos mudar de regência? Vamos sair disso? Você pode ter tido a pior noite, o pior dia, mas é hora de sair dessa terra. Deus quer nos tirar dessa terra, desse lugar que nos machucou tanto, que nos feriu tanto, mas você vai ter que ter coragem, ousadia, fé, para se levantar e falar: eu vou embora daqui. O meu Deus tem se levantado para executar juízo contra o meu adversário a meu favor. Eles são mais fortes do que eu, mas o meu Deus é mais forte do que eles. Eu vou embora. Entenda que para Jacó, para Lia e para Raquel, Labão era mais forte do que eles. Quem eles iam encontrar lá na frente? Esaú, mais forte do que eles, com 400 homens. E Deus deu livramento, tanto de Labão como de Esaú. Não se preocupe com a força do teu adversário. Descanse no poder, na força, na ousadia, na intrepidez, na graça do teu Deus, do Senhor teu Deus, do sangue de Jesus Cristo, que vai te levar no endereço que ele está te dando, guardada e guardado, em nome de Jesus. Pastor, meu adversário é muito grande, o teu Deus é bem maior. Ah, mas ele vai me matar, o teu Deus vai te proteger. Mas se eu sair daqui, eu vou ter problema. O teu Deus, quem te falou, quem te deu a palavra, vai trazer o respaldo, vai trazer o recurso, vai trazer o jeito. Você terá toda a provisão necessária para sair desse lugar, porque é Deus que está mandando. Para de olhar para as ameaças dessa terra. Olhe para o livramento do Senhor teu Deus e vai embora. Execute juízo sobre isso. Mas Labão, ele é muito carrasco, ele é muito cruel. Não interessa. Ah, Esaú é muito forte, está vindo com... Não interessa. Vai embora. Se Deus está mandando, vai embora. É hora da gente executar juízo, o juízo que Deus está liberando. Pastor, me aproprie desse juízo, eu creio nisso, eu vou entrar nesse lugar. Eu tenho fé para isso, eu vou descansada no Senhor e eu vou avançar. É hora de avançar, é hora de colocar um ponto final, é hora de colocar uma pedra de separação. Labão, a minha história fica daqui para lá e eu vou daqui para cá. Acabou. Depois você lê mais para frente de Gênesis que você vai ver que eles vão se encontrar. Labão vai perseguir, vai tentar ameaçar, Deus vai dar sonho, falar: não toca, não faça nada, não faça, e Deus vai te proteger. É Deus que vai te proteger. E nessa jornada de Jacó de volta, Deus estava com ele. E quando Labão então se levanta e depois de uns dias encontra, antes de encontrar, Deus dá um sonho: não faça nada com ele. E eles conversam, discutem, tem um momento tenso ali, mas Labão não poderia fazer nada mais com ele, porque Deus tinha falado diretamente para Labão: não toque nele. Assim como Boaz foi naquele lugar ali para Ruth, que Ruth estava respigando, e ele fala: deixa cair a mais para ela e não toqueis nela. Tem uma palavra liberada para você e para mim. Se nós ousarmos obedecer aquilo que Deus está falando, o céu vai falar: não toca na minha filha, não toca no meu filho. Eu tenho um endereço, eu vou levá-lo até lá. Nada vai impedir. Não tem naufrágio como em Atos, não tem nada que vai impedir. Paulo tinha um endereço para chegar. E teve naufrágio, teve perseguição, teve picada de serpente, virou uma bagunça a vida dele. Mas Deus foi guardando, 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 até ele chegar no destino. Deus tem um lugar para te levar e um lugar para me levar. Pode ter naufrágio, pode ter picada de serpente, pode ter Labão, pode ter Esaú, pode ter Satanás, pode ter o inferno, pode ter todos os demônios, pode ter tudo. Mas o Senhor está falando: eu te dei um endereço e eu sou responsável para te levar até lá. Acabou. Ponto final. Eu sou responsável por você. Eu estou levantando o juízo. Você não está inventando moda. Eu estou falando: acabou, filha. Acabou, filho. Vamos embora daqui. Você já fez o que tinha para fazer. Volta para casa. Você já executou o meu projeto aqui. Você já pagou o preço da tua desobediência. Agora eu quero acabar de te acertar e te levar para o teu destino profético final. Vamos embora. Ninguém vai poder fazer nada. Ninguém vai poder tocar em você, ninguém vai poder... Não adianta, irmãos, Deus tem um projeto, o projeto de Deus é infalível.
Aquilo que Deus está falando para você fazer vai acontecer e acabou. Você só precisa ter uma certificação que o Senhor está mandando. É só essa a tua parte. Não se ocupe, não se preocupe com mais nada. Foi Deus que mandou? Faça, execute. O céu governa a terra. E o céu é responsável por você. E é ele que nos guarda. Tem o sangue, tem o nome, tem o céu, tem os anjos, tudo disponível. Só tenha certeza, Deus me mandou, então eu vou. Acabou. Então entenda que nessa manifestação de juízo está liberada, mas você vai ter que ter uma atitude. Ah, pastor, eu queria tanto sair dessa situação, mas você vai ter que ousar sair dessa situação. Para Jacó não adiantava ele ficar falando, eu quero sair dessa situação, eu quero acabar isso, eu queria tanto trabalhar para mim, eu queria tanto trabalhar pela minha casa, eu queria tanto parar de ser enganado, de ser abusado, de ser feito de idiota. Você quer parar de ser feito de idiota? Então agora coloca o projeto de Deus para funcionar. Se eu quiser parar de ser feito de besta, de tonto, eu vou ter que colocar o projeto de Deus para funcionar, porque ele está querendo e ele está assinando embaixo, tá falando, sai, acabou, vamos embora, volta, toma posse do que é seu. Mas às vezes o medo, a insegurança, a incerteza, o tamanho do adversário, a terra mana leite e mel, mas me vejo como um gafanhoto. Mas tem uma promessa, era a terra prometida. E só dois conseguiram ver ali que realmente aquele lugar era o lugar que Deus iria dar para eles. Como você está vendo o que Deus tem te prometido? Você está se vendo como um gafanhoto? Ou você está vendo que esses gigantes vão cair por terra em nome de Jesus? Porque se Deus falou que a terra é tua, a terra é tua. Como você está vendo a promessa de Deus para a tua vida? Você vai ter que processar isso novamente. Se você está se enxergando como um gafanhoto diante dessa situação, você até ouviu falar que a terra era nossa, mas acho que Deus se enganou, acho que Deus se equivocou, porque olha o tamanho do gigante. Então você vai ter que acertar a tua vida, eu vou ter que acertar a minha. Porque Deus é perito em trazer em nossas mãos coisas que nós não temos condições nenhuma. Nós estamos com um projeto que ele vai se concluir em nome de Jesus até o ano que vem, que eu não tenho condição nenhuma. E Deus está falando para mim e para minha esposa, sai daí, coloca o pé na estrada e vai fazer isso acontecer. E nós vamos ter que tomar uma atitude. Deus está falando comigo primeiramente. Você vai ter que ter coragem. Porque os gigantes serão muitos. Os adversários são grandes, mas você vai ter que ter coragem, porque eu estou falando para você que eu quero fazer isso. É um projeto que nasceu no coração de Deus, não é meu. Não é um projeto da pastora. É um projeto de Deus. Eu creio nisso. Então eu vou ter que ter coragem, porque é algo que está totalmente fora de qualquer imaginação que a gente pudesse ter fazer alguma coisa. Mas agora nós vamos ter que decidir. Ou nós vamos crer no Deus que nos livra do Labão, de Esaú e de tudo, ou nós vamos ficar aqui parados nesse lugar para morrer. E Deus não tem te chamado para morrer. Deus não tem te chamado para gerar tanta coisa, mesmo em um ambiente de escravidão, para morrer com isso e o adversário tomar tudo de você. Entenda que nesse ambiente de escravidão que Deus permitiu que você ficasse, que você precisava passar por ele, mesmo aí você gerou muita coisa, você tem muita bagagem, muito conhecimento, muita revelação, muita coisa Deus liberou para você dentro de um ambiente de escravidão. Agora é hora de pegar tudo isso, pegar essa herança que o céu te deu, porque ninguém te deu, você teve que tomar isso por esforço, você teve que se apropriar daquilo como um valente, e agora você vai voltar para casa para colocar para funcionar aquilo que é teu, para poder deixar herança, para poder abençoar os teus filhos, para poder levantar as tribos, para poder colocar a coisa de Deus em ordem. Saiba que Jacó fazia parte do projeto de Deus. Eu e você, nós fazemos parte do projeto de Deus. Tem coisa para a gente colocar em ordem que está sobre os meus ombros e sobre os teus ombros. E você vai ter que fazer isso acontecer. E acabou. É hora de nós nos posicionarmos e executarmos juízo, colocarmos para funcionar o projeto do céu e as coisas irão acontecer através de nós e pronto. Ah, mas você inventou isso, pastor? Não, não estou inventando nada. Nem você invente nada, mas se Deus mandou, faça. Deus me livre de inventar qualquer coisa. Pensa num cara que já inventou um monte de coisa. Muita coisa. Uma mente muito criativa, muito e só paulada. Agora não estou inventando mais nada. Só que agora eu não posso fugir daquilo que Deus mandou fazer. Agora eu preciso falar, é isso aqui? Então eu vou fazer.
É por aqui? Então eu vou andar. É isso que é para fazer? Então eu vou fazer. Não é invencionice, não é presunção, não é querer, mas é agora ter fé para colocar em prática aquilo que Deus está falando, apesar do medo, das dificuldades, das limitações, de tudo que nos cerca. Então execute juízo sobre isso. É um chamamento de Deus e está liberada uma atmosfera sobre as nossas vidas que nós podemos avançar, irmãos. Nós podemos ir adiante. Não tem nada que vai te segurar nisso. Pastor, mas você não conhece meu adversário. Posso até não conhecer, mas eu conheço o Deus que você fala que serve. E é nele que eu estou amparado. É nele que eu estou crendo. Porque eu estou falando para você, você tem certeza que Deus te mandou? Então o teu adversário para mim tanto faz. De verdade. Se você me der certeza absoluta, pastor, foi Deus que me mandou eu fazer isso. Então, para mim, o teu adversário tanto faz. Porque eu vou crer que Deus te mandou e o Deus que te mandou respalda e ele é maior que o teu adversário. Seja ele do tamanho que for. Para mim, se é Esaú, se é Labão, se é a víbora lá da ilha de Malta, se é o naufrágio, para mim não interessa. Se são os gigantes da terra, eu só creio no leite e no mel. Eu só sei que o leite e mel é nosso. Só sei que se Deus mandou o leite e o mel é teu. Força e doçura. É o que você vai encontrar se você crer. O que Deus estava falando? Tem leite e tem mel. Tem força e tem doçura. Eu quero te fortalecer. Vocês saíram da escravidão, vocês andaram tudo isso, agora eu vou levar vocês para um ambiente que vai te fortalecer e que vocês vão passar a ser doce. Eu vou adoçar a alma de vocês, vou adoçar a vida de vocês. Nós vamos ter que parar com essa amargura. Chega de amargura. Chega de tanta tristeza, de tanta dor, de tanto choro, de tanto lugar no mesmo ambiente, não sai do lugar, essa coisa enroscada, sempre amarga, sempre triste, sempre chorosa, sempre cabisbaixa. Mas tá aí. E Deus está fazendo você, de alguma forma, angariar fundos. Você está juntando, mesmo nesse ambiente. E agora eu estou falando, levanta a cabeça, vamos embora. Faça uma reunião com quem tem que fazer. Não vai falar para. Não vai pôr no Jornal, no Jornal Nacional, não. Nada de Facebook, de Instagram. Ah, eu vou pôr a notícia no Instagram. Nada de Instagram. Senta com quem tem que falar e fala assim: Deus me mandou. Vamos embora daqui. Deus me mandou. Eu preciso sair desse ambiente. Deus me mandou, eu preciso vencer isso. E você vai sair, você com a tua casa, com os teus bens, com tudo que Deus te deu. Nada vai ficar para trás, nem uma unha ficará de novo. Vai ficar nada. Então, em nome de Jesus, que você se aproprie dessa realidade do céu. Que você entre nessa manifestação, que eu entre nessa manifestação e que executemos juízo contra os nossos medos. Neste dia é para nós executarmos juízo agora. Contra o adversário já está executado. O próprio Deus falou para ele, pode ir embora. Vai embora. Deus já estava falando, cara, não tem Labão, não tem Esaú, não tem nada. Pega essas coisas e volta para casa. O juízo já estava executado. Agora ele precisava executar juízo sobre o medo. Deus está te levando a um outro entendimento. Não é para você orar para executar juízo. Isso que Deus está mandando você fazer, o adversário já era, já está vencido. Agora você vai ter que executar juízo sobre o medo, sobre a paralisia que você tem de se movimentar, sobre a letargia que nós temos de sair do lugar, sobre esse tipo de passividade, esse tipo de indiferença àquilo que nós temos que fazer de verdade. Esse é o nosso desafio dessa palavra, executar juízo sobre aquilo que nós não conseguimos fazer, mas o adversário já era. Então, olha que coisa linda, como diz a Jane, missionária Geni, que coisa linda. Olha que coisa linda que Deus está fazendo a nosso favor. O teu adversário, eu já executei juízo. Faz a mala e volta para casa. O teu adversário já está vencido. Faz a mala, pega tudo que é teu, a tua herança, tudo que você produziu e vai para a tua terra. Vai lá encontrar quem você tem que encontrar. Vai vencer os teus gigantes. Vai beber leite e vai comer mel. Coisa linda. Amém. É isso que nós vamos ter que entrar. Então, para hoje, fica essa palavra para mim e para você. Medite nisso, gaste mais tempo, leia depois aqui, mais para frente, aí da onde a gente leu ali de Gênesis, vai dando uma olhada ali, até onde, o que aconteceu em toda aquela parte ali de Jacó, no encontro com Esaú, para você poder saber, se fortalecer, o Espírito Santo te ministrar, me ministrar, para que nós realmente tenhamos uma convicção. É Deus que está falando comigo, e eu vou fazer isso acontecer.
Eu vou fazer isso acontecer. É Deus, irmãos. Nessa reta final agora, nesses últimos dias, eu estou falando assim, teu adversário, eu já venci. Teu adversário, o sangue já venceu. Agora, confia no Pai e vamos embora. Acredita na palavra e vai embora. Acredita no chamamento e executa o juízo agora contra os teus medos e saia dessa caverna, saia desse ambiente, saia desse lugar, saia dessa prisão. Levanta e anda. Vamos embora. Agora é hora de ir embora e nos apropriarmos daquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Até amanhã cedo, 7h30, em nome de Jesus Cristo. Shalom, abraço.